Já percebeu como o bonzinho é sempre o que mais sofre? Aquele que tenta agradar, compreender, se colocar no lugar do outro e, no fim, é o primeiro a ser esquecido. Você passa anos acreditando que ser bom é o caminho certo, até perceber que bondade demais é como sangue na água, atrai predadores. E o pior, você começa a achar que o erro é seu. Mas e se eu te disser que o bonzinho não é bom? Ele é condicionado, programado desde cedo para obedecer, para ser agradável, para se anular em nome da harmonia. A sociedade te ensina que ser gentil é o mesmo que ser moralmente elevado. Mas não é. É só mais uma forma de controle. Porque no fundo, o mundo não recompensa a bondade, recompensa a utilidade. E o bonzinho é útil até o dia em que não é mais. Você já notou como o cara legal sempre tem algo quebrado dentro dele? Como se sua doçura fosse uma defesa, uma forma desesperada de ser aceito, de ser amado, de não ser abandonado. A verdade é que muitos bonzinhos nasceram do medo. Medo de rejeição, medo de conflito, medo de não serem o suficiente. Ser bom, então, virou uma estratégia, uma máscara, uma armadura disfarçada de pureza. Mas quanto mais você tenta agradar, mais você se afasta de si mesmo, até o ponto em que você já não sabe mais quem é ou o que realmente quer. E é nesse momento que algo dentro de você começa a apodrecer, porque a bondade forçada é uma forma de autoabandono. Você perdoa quem não merece, aceita o que te destrói, engole o que te sufoca e ainda sorri, como se o seu sofrimento fosse um ato de nobreza. Mas diga a verdade. Quantas vezes você já explodiu em silêncio? Quantas vezes sentiu raiva, vontade de gritar, mas não gritou? Quantas vezes se culpou por sentir o que qualquer ser humano sente? É curioso. O bonzinho acredita que ser bom é o oposto de ser mal, mas a realidade é que ambos moram na mesma casa. São irmãos. E quanto mais você tenta esconder um, mais o outro cresce nas sombras. Já pensou que talvez sua raiva não seja o problema? Talvez ela seja o sintoma, o grito da parte de você que cansou de ser ignorada. Aquela parte que você chama de egoísta, mas que só quer existir. Porque a verdade é simples e cruel. Ser bom demais é uma forma lenta de morrer. Deixar os outros te moldarem, te invadirem, te usarem e depois chamarem isso de virtude. Você se doa até secar. E quando percebe, ninguém retribuiu, ninguém notou, ninguém ficou. E é aí que a ficha cai. Você não é bom, você é condicionado. Um produto da culpa, da infância, do medo. Alguém que aprendeu a ser útil para merecer amor. Mas o amor verdadeiro não precisa ser comprado com gentileza. E a paz verdadeira não vem de evitar o conflito, vem de enfrentá-lo. Talvez o erro nunca tenha sido sentir raiva, se impor, dizer não. Talvez o erro tenha sido achar que isso te tornaria mal. O que te ensinaram é que o bonzinho é amado, mas o que nunca te contaram é que o bonzinho é amado só enquanto é conveniente. Então você cansa de se calar, de pedir desculpas por existir, de sempre ceder. E quando finalmente muda, as pessoas te chamam de frio, de arrogante, de diferente. Mas a verdade é que você só parou de se trair. Você apenas tirou a coleira invisível que chamavam de empatia e começou a sentir raiva do que antes aceitava. Começou a dizer não. Começou a viver por si. E nesse instante o mundo te chama de egoísta. Mas é curioso, não é? Quando você se doa demais, ninguém se importa. Mas quando você finalmente se protege, todos reclamam. Talvez seja porque o seu sim sustentava a ilusão deles. Sua submissão mantinha tudo confortável. Mas o conforto é inimigo da verdade. E a verdade é que, para ser livre, você precisa decepcionar pessoas. Pense nisso. Quantas das suas boas ações nasceram do medo de ser rejeitado? Quantas vezes você foi gentil só para não ser abandonado? Então, você foi bom ou apenas submisso? A linha entre os dois é fina, quase invisível. E é exatamente ali, nesse espaço pequeno entre o amor e a autoanulação, que a alma começa a adoecer. Você começa a sentir ódio, não dos outros, mas de si mesmo, porque no fundo você sabe, tudo o que engole, tudo o que cede, tudo o que finge, vai te corroendo devagar. O bonzinho acha que está fazendo o certo, mas no fundo, ele só está evitando o necessário, o conflito, a rejeição, o risco. Ele vive de migalhas emocionais e chama isso de altruísmo. Mas o que é altruísmo sem autenticidade? O que é bondade sem limites? Não é virtude, é servidão. E toda servidão, por mais doce que pareça, é uma prisão. Você acha que está sendo bom, mas está sendo preso pela própria imagem, preso pela necessidade de ser visto como uma boa pessoa. Mas ser bom não é sobre ser agradável, é sobre ser justo. E às vezes ser justo significa ser cruel. Cruel com o que te destrói.
cruel com o que te usa, cruel com o que te impede de crescer. Ser cruel com o mundo pode ser a única forma de ser gentil consigo mesmo. Talvez deixar de ser o bonzinho não seja se tornar alguém ruim, mas apenas alguém real. Porque no fim, o que o mundo chama de bom é só alguém fácil de controlar. E o que chamam de mal é apenas alguém que se libertou. Pense bem, você quer ser amado por ser bom ou respeitado por ser verdadeiro? E se no fundo, ser o bonzinho sempre foi a sua forma de sobreviver, mas agora não é mais sobrevivência, é rendição. Você cresceu e percebeu que não dá para salvar o mundo quando o mundo quer te ver sangrar. Você entendeu que compaixão sem limites vira fraqueza e que amar sem fronteiras vira autodestruição. Então, pela primeira vez, você diz não, e esse não ecoa como liberdade. Não é ódio, é cura. Você começa a entender que a verdadeira bondade é escolher quem merece o seu tempo, quem merece a sua energia, quem te enxerga como humano, não como recurso emocional. Ser bom não é se entregar, é se preservar, é não permitir que o mundo apague o pouco de luz que ainda te resta. E quando você finalmente aprende isso, as pessoas que mais se beneficiavam da sua fraqueza começam a te chamar de mudado, mas você não mudou, você apenas voltou a ser inteiro. A verdade é que ninguém é inteiramente bom, ninguém é inteiramente mal. Somos todos uma mistura imperfeita de amor e raiva, compaixão e egoísmo, luz e sombra. E talvez a verdadeira virtude esteja em aceitar isso, em entender que às vezes é preciso ser duro para não quebrar, que às vezes, para continuar sendo humano, é preciso deixar de ser bonzinho. No fim, o bonzinho morre tentando agradar um mundo que nunca vai amá-lo de volta. Mas o homem que se liberta, esse, finalmente, começa a viver. Então eu te pergunto, você quer continuar sendo o herói da história dos outros? Ou finalmente ser o vilão que salva a sua própria vida?